Boa noite, bem-vindos a mais um programa. Na semana passada, vocês conheceram um pouquinho da nossa história, como é que foi o início de tudo, porquê do nome da nossa igreja, e hoje nós vamos continuar essa conversa com essas pastoras maravilhosas aqui, com esse trio maravilhoso, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a igreja se desenvolveu, como nós chegamos até onde nós estamos hoje. Pastora Elisa, eu sei que nós tivemos muita unção derramada, foi muito mover de Deus, né? Isso até hoje. Mas eu também sei que teve muita história engraçada aí, né? Nessa história. E quando eu cheguei aqui, tinha 2 Kombis. Como é que foi a história dessas Kombis? Como é que essas Kombis chegaram até a igreja? Pois é. Como a gente estava, né, no programa passado, a gente ainda comentou que a gente foi conhecido por várias coisas, né? A trombeta, as bandeiras, e também éramos conhecidos pelas nossas Kombis, né? Porque as nossas Kombis, elas eram plotadas, estavam escritas bem coloridas, né? Unidos pelo mesmo amor, Jesus, um Jesus bem grandão. Então, onde a gente passava, a gente chamava atenção, né? Quase não chamava atenção. E o interessante dessas Kombis, porque essas Kombis tinham nomes. Porque a primeira Kombi que a gente adquiriu era uma Kombi amarelinha, né? Um creme, assim. E essa Kombi, assim, nos ajudou muito, porque ela foi transporte para carregar o pessoal para os lugares que a gente ia, né? Então, e ela era chamada de lindinha, que a gente dizia assim, ai, que lindinha, né? Ai, que lindinha. Depois de um tempo, a igreja foi crescendo e houve a necessidade de uma nova Kombi. E até que a gente encontramos uma Kombi, essa era branquinha, mais nova, uma Kombi mais nova. Até foi um detalhe, nós estávamos reunidos, era uma reunião de domingo, mas não tinha começado o culto ainda, bem cedo. E aí, assim, a gente conversando e um dos homens tinha visto uma Kombi para vender. E era bom, né? O preço era bom. Tal. Eles saíram. Todos os homens que estavam nessa reunião saíram para ver a Kombi e voltaram com a Kombi. Aí, quando voltaram com a Kombi, a mulherada toda estava lá, né? Os maridos tinham ido ver a Kombi, nós esperando eles virem com a Kombi. Quando eles chegaram com a Kombi, imagina, era uma Kombi bem mais nova que a outra, branquinha, bem bonita. E nós, ai, que linda! E aí ficou a lindinha e ai, que linda, gente, né? Então, quando a gente tinha falado, é a lindinha, ai, que linda. Muito manezinho, né? E depois plotamos igual a amarelinha. Então elas eram bem iguais, assim, a plotagem e assim, delas. Elas levavam para os domingões, elas traziam as pessoas dos bairros para o centro, para a igreja. E a gente fez viagens com as Kombis. Nós fomos para Londrina com as Kombis. Nossa. Nós fomos para um casamento em Vitória, no Espírito Santo, num bate-volta com as Kombis. E tinha ar-condicionado nessa Kombi? E nada. Como é que era? Janelinha. Era janelinha. Leque. Não tinha nada. E a gente foi, era verão. Meu e a gente Deus atravessou janeiro a nação, de 2002. né? Isso. A gente atravessou a nação com essas Kombis, fazendo bate-volta. Teve até uma situação engraçada também. Na volta, uma irmã que estava atenta da Kombi resolve que ela vai comprar uma jaca, porque ela ama jaca. Nossa. Aí ela botou esta jaca dentro de um isopor e trouxemos a jaca. Vocês não têm noção. Aquilo azedou. Ninguém aguentava mais dentro daquela Kombi. Tivemos que parar na estrada e jogar a tal da jaca. Mandar a jaca embora, porque ninguém aguentava. Ou era nós ou era a jaca, né? Então, gente do céu. mas a gente riu muito. Foi muito Afubazada ali desde sempre, né? Só afubazada ali. Pastora Elisa, a pastora Lu chegou a comentar de um domingão. Como é que eram esses domingões? Esses domingões eram, assim, dias, assim, muito especiais pra gente como igreja. Um domingo no mês a gente não tinha culto na sede, né? E íamos para uma sede de uma associação, até que era de onde o pastor trabalhava, o pastor Adalberto. E essa sede, ela ficava em frente ao mar. Sim? Então ali a gente fazia muitos batismos aconteceram ali. E era um tempo muito gostoso, porque era um tempo que a gente ficava livre, as crianças brincavam, fazíamos muitas brincadeiras lá, nos divertíamos muito. A comunhão, né? Existia aquela comunhão de família mesmo, cada um levava um prato, a gente reunia os pratos, todos comiam ali juntos. E o que acontecia muito de interessante nesses domingões é que geralmente as previsões eram de tempo ruim. Geralmente, assim, no dia anterior chovia muito e as previsões diziam que no domingo ia chover. E o que acontecia? O Senhor
abria o céu. O Senhor, assim, rasgava os céus e dava aqueles dias lindos de sol, assim. E houve uma experiência muito engraçada que a gente passou com uma irmã, porque nos sábados aconteciam as reuniões dos adolescentes, dos jovens ali, né? E numa dessas reuniões, no dia seguinte ia ter o domingão. E chovia muito, muita chuva, e a previsão de chuva para outro dia. E aí uma dessas irmãs, que era mãe até de um dos adolescentes ali que estavam na reunião, começou a comentar com a gente: amanhã não vai ter domingão, né? Porque como que a gente vai com essa chuva para lá? E nós assim: não, mas o Senhor vai mudar o tempo. Não, mas a previsão está dizendo que vai chover, a previsão não erra. Ela assim: eu não vou para casa. Porque o que acontecia? A gente fazia já o almoço no domingo à noite, no sábado à noite, porque domingo a gente se acordava cedo, era pegar e ir, né? Arrumar os carros e ir. Ela assim: eu nem vou ficar perdendo tempo de fazer almoço agora à noite para amanhã, porque vai estar esse tempo. E nós: não, o Senhor vai mudar. Quando chegou no dia seguinte, aparece ela lá, assim, com o olho todo inchado, cansadona, né? Aí ela assim: isso é bem feito, para mim é falta de fé. Daqui a falta de fé. 5 horas da manhã os passarinhos me acordaram. Gente. Quando fui ver na janela, o sol já estava raiando. Fui eu para a cozinha fazer o almoço que eu não tinha feito no sábado à noite. E nós rimos muito naquele dia, né? E aprendemos com isso, a confiar no Senhor, né? Ele é o dono do tempo, né? Sim, ele é o dono do tempo. Não há previsão nenhuma que determine. A justiça não falha, né? Pastora Andréia, a pastora ficava com uma das combis, né? Sim. E me conta aí, eu sei que essas combis ajudavam muito, questão de retiro, de Shekinah. Qual é a história que a senhora tem com essa Kombi que ficou um tempo na sua casa? Eu fiquei muito tempo com a amarelinha, né? Então a amarelinha a gente trazia pro culto, praia, tudo, quando chegava no retiro, né? Shekinah, a gente teve retiro também lá pro lado do norte, lá em Canasvieiras. E teve uma ocasião que a gente amarrou os colchões em cima, porque a Kombi estava lotada de mala e de gente. E a gente tava lá indo, de repente a gente olhou para trás, lá se voou o colchão. O colchão, imagina, para. Gente, isso era no asfalto. Né? Graças a Deus não tinha carro nenhum atrás, podia bater, né, no outro carro, tampar a visão do outro motorista, nada. Deus foi tão bom com a gente, mas foi muito divertido. Paramos a Kombi, aí a criança que tava dentro, meu colchão. Tem que sair pra buscar o colchão daí, né? Pegamos o colchão, amarramos de novo, arrebentou aquele elástico que segura, sabe? Devia ter estragado, estourou e perdemos o colchão. Mas não perdemos o retiro. As Kombi a gente levava alimentos, né? A gente comprava antes, uma semana antes, né? Nós não tínhamos o corpo de diáconos que a gente tem hoje, né? Era nós, os braços fortes. Vocês faziam tudo, né? A gente fazia as compras, fazia tudo, produto de limpeza, tudo. Levava as pessoas, levava tudo. A Kombi sempre foi uma bênção nas nossas vidas. Boas histórias, boas lembranças temos guardadas das Kombis. Pastora, hoje eu ajudo a cuidar dos adolescentes da igreja, mas eu sei que a pastora, que na realidade começou lá onde a pastora mora, né? No Caeira. E eu sei que a pastora também teve histórias, porque a senhora enfiava adolescente nessas Kombi, né? E como é que foi a questão do Sol da Justiça, de um dos testemunhos que você passou na Kombi, né? Então, menina, eu amo criança. Até hoje eu tô à frente do Ministério Infantil, né? E teve um sábado que a gente marcou da gente fazer a trilha da Lagoinha do Leste, que é uma praia muito bonita aqui. E todo mundo, vamos. Botei pra eles orar, porque o tempo tava feio, a previsão tava feia, tava chovendo e tudo. Chovia e parava. De repente decidimos ir, chegamos lá na boca do morro, antes de subir, chovendo. E imagine, 12 crianças dentro da Kombi, esperando fazer a trilha pra ir na praia, né, querida? Imagina. E eles, vamos. Olha, eu muito aventureira, porque hoje eu vejo... Sempre, né, até hoje. Foi uma grande aventura. Vamos, menina. Era subindo, era escorregando, era barro, era mochila, era tênis, tudo sujo de barro. Chuvarada, subimos, chegamos lá na praia. Quando eu olhei pro mar, eu digo, meu Senhor, o que eu tô fazendo com essas crianças todas aqui, com essa chuva, com esse tempo? Mar preto, lá naquele escuridão todo. Aí eu lembrei, não, vamos botar essas crianças a orar. Vamos colocar todo mundo, bota a mão pro lado do mar, vamos anular aquela tempestade, que ela vai pro mar e que o sol da justiça venha sobre a gente. Riram. Tinha os adolescentes maiorzinhos, sabe? Sempre, né? Os maiorzinhos, sempre gozador, que quem tá vendo aqui isso aqui vai lembrar quem é. Não vou dar o nome, não vou dar nome, não vou expor ninguém. Menina, o sol da justiça derrotou aquela tempestade, ele se levantou daquele jeito, tinha uma cachoeira, lavamos tênis, lavamos as roupas, botamos secar nas árvores, tomamos banho de mar, tomamos banho de tudo. Teve até os dois que pegaram insolação de tanto sol.
Sol não faltou, né? Só não faltou. Só Glória não a Deus, amém. Nosso Glória Deus é a o Deus Deus. provedor. E a né? pastora Andréia continua, tá, gente? Ela não parou, não. Ela continua fazendo trilha, ela continua amando praia. Qualquer aventura, ela tá dentro sempre, amo, tá? eu amo. E vai ter uma trilha também. Tem. Ela sempre tá ali junto e participando disso. Pastoras, com relação ao nosso início, a gente viu que, na realidade, começou de uma garagem, né? O início de tudo foi dentro de uma garagem, mas não parou aí, a gente não parou na porta de esquina. Depois teve continuidade. Além da porta de esquina, nós tivemos igrejas nas casas. Como que foi esse início das igrejas nas casas? Então, as combis contribuíram muito para isso, né? Nós saímos, pegávamos as combis e íamos para os bairros. E fazíamos, às vezes, na rua, às vezes na casa das pessoas. Teve reuniões que a gente fez frente na rua mesmo, né? O quintal era muito pequenininho, a gente fazia na calçada, né? E, assim, fazíamos cultos, fazíamos adoração. Durante a semana, né? Dos domingos a gente reunia na sede, mas durante a semana nós tínhamos o culto nas casas. Depois que essas sedes foram, a sede da pastora Andréia foi construída, eram crianças, adolescentes, jovens que ela levava para a casa dela. E hoje a gente vê essas crianças cresceram, esses adolescentes cresceram, e eles hoje estão no Ministério de Dança, na mesa de som, cuidando dos adolescentes, ou até em outras igrejas, ministrando em Camboriú, em Timbó, em Blumenau, tem alguns que, né, casaram, estão morando em Blumenau. Então é muito bom ver que aquela criançada toda, que era muita criança, elas permanecem no Senhor, estão, né, servindo, ou aqui ou nas nossas outras igrejas. Então, na realidade, foi plantada uma semente, né, pastora? Que nós estamos colhendo hoje dessas vidas, né? Muito bom ver, verdade. Glória a Deus por isso. E pastora André e pastora Elisa, como é que foi abrir a casa de vocês para receber essas pessoas? Porque não é fácil, né? Tem que ter mesmo, assim, um chamado e algo muito específico de Deus, porque abrir a sua casa, receber pessoas. E como é que foi esse processo para vocês? Olha, Joyce, às vezes você fala assim, não é fácil, né? Porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? As criançadas correndo tudo por dentro de casa, quebrando, pedindo comida. Mas o primeiro amor, ele reina sobre as nossas vidas até hoje, né? E quando Jesus entrou na minha vida, uma coisa que abriu os meus olhos, foi revelado o amor por vidas. Então hoje, além dos meus filhos naturais, né? Tá na mesa de som e ajudando. E hoje eu tenho o Luan, né? Bateria, e Luan editando vídeo, envolvido com a obra sempre, né? A Estherzinha no Ministério de Dança, vendo a Estherzinha hoje no Ministério Infantil, desde pequenininha chamada intercessora, né? Tenho o meu filho de coração, Miguel, que é um fruto também das reuniões lá em casa, né? Sobrinho da Glorinha. E hoje o Miguel e a Denise à frente chegou um dia e falou: mãe, eu quero ministrar as pessoas como você ministrou para mim. Eu quero fundamentar os adolescentes, as crianças, porque me fundamentaram um dia e eu quero louvar o Senhor por isso. Então, assim, é maravilhoso, é tremendo. A semente, ver ela brotando, crescendo, dando fruto, né? Abriria de novo minha casa, eu olho meus vizinhos novos lá, fico imaginando. Eu só quero louvar e agradecer, né? Pela família que eu tenho, o esposo que eu tenho, o Nino sempre do meu lado, apoiando. Sempre com aquela paciência que Deus deu, amém, em nome de Jesus, sempre calminho do meu lado, me ajudando, firme em tudo, alegria no levar, no carregar. Então, assim, só tenho que agradecer, Joyce, por tudo que eu tenho colhido, por ter deixado o Senhor entrar na minha casa e reinar, e amém. Governar. Ele governa até hoje, ele tem liberdade até hoje. Glória a Deus. Lá em casa, assim, foi muito legal, porque eu lembro que eu e o Adilson, a gente se converteu quando nós namorávamos. E quando a gente noivou, que a gente começou a construir a casa, eu lembro que uma das coisas que a gente tomou propósito, vamos fazer uma sala grande para a gente receber a igreja aqui. E eu lembro que no início da igreja, eu lembro assim que os jovens iam para lá, teve assim noite que a gente tirava os móveis, voltava pro canto e dormia todo mundo no chão, assim, muita gente dormia, muitos jovens iam lá para casa. E quando a gente começou as reuniões lá, eu lembro que a gente começou as reuniões na minha casa por causa do pastor Beto. O pastor Beto estava começando, eu moro perto da base aérea, ele começou a trabalhar como
médico ali, Que não era pastor ainda. que não era pastor ainda, e ele falava de Jesus para os pacientes dele e estava vendo essa necessidade de esses pacientes continuarem recebendo a palavra. Cuidando deles, né? E como ali era próximo, né, a maioria das pessoas ali, dos pacientes dele moravam naquela região ali, a gente resolveu se abrir o grupo ali na minha casa para que o pastor Beto estivesse continuando esse trabalho. E eu e o Adilson, a gente dava o suporte ali, né? E, na verdade, o Senhor também já estava preparando para nós, porque nós também não éramos pastores. E o Senhor já estava preparando o caminho para a gente também, porque aí a gente começou também a ministrar para as vidas ali, né? Muitos desses jovens que começaram lá na Pastora Andréa como crianças, começaram a fazer aulas de violão, eles que ministravam o louvor lá na minha casa, eles já jovens iam lá para minha casa ministrar o louvor lá, Miguel, Tamires e tantos outros. E o que aconteceu? Começou a vir lá na minha casa, era mais famílias, né? Então vinham famílias, casais com filhos. Como é receber essas famílias? É como a pastora Andréa falou, é uma multidão dentro de uma casa para uma família só morar. Então, lógico, né? Muitas crianças, e corre para lá, corre para cá. É o coração de servir, de receber mesmo. De entender assim, que não dá para ter apego à casa. É realmente entregar essa casa para o Senhor, para Ele agir ali. E a gente viveu grandes coisas ali. Foi muito derramado, Senhor. Muitas experiências maravilhosas. Onde o Senhor falava conosco, a gente tem assim momentos que a gente senta junto com os casais e a gente sente saudade. Como a pastora Andréa falou, eu creio que ainda, eu acredito que ainda vai acabar voltando essas reuniões. Eu vejo que o Senhor tem nos chamado a isso. Minha casa nova, e né? Assim é tremendo ver que assim como as crianças que hoje estão no trabalho, a grande maioria dos casais que se reuniram lá hoje são diáconos. Né? Então ali eles foram gerados, né? Isso é uma coisa muito linda de ver, né? Quando são 20 anos de igreja, né? 20 anos quando tudo começou, né? E lá naquela viagem missionária que a gente falou no primeiro programa, uma das coisas que foi falado para o pastor Adalberto, naquelas 42 palavras proféticas, né? É que o nome dele era Esperança, que o Senhor o via como esperança. E ele, né, nesses 20 anos, tem sido homem de fé e de esperança. Então, nós vimos esse crescimento da igreja, essas crianças crescendo, esses casais que começaram assim, muitos casais chegaram com uma vida destroçada, se separando ou já separados, né? Pedindo ajuda. Hoje são diáconos, né? Nós fizemos o casamento de toda aquela criançada. Tem uns que estão casando, principalmente ano que vem vai ter um monte de casamento, gente. Amém, eu recebo essa bênção. Mas assim, todos os que já casaram, né? Nós fizemos o casamento de todos eles, de todos os casais que chegaram, que não eram casados, que estavam com uma vida irregular, todos os casamentos foram feitos, sabe assim, a esperança, por isso eu estou falando dele como esperança, né? A esperança de ver o propósito de Deus sendo estabelecido em todas as casas, em todos os casais, né? Outra coisa é ver os nossos filhos, ela está falando dos filhos, ver os nossos filhos na obra. Isso é muito difícil, filho de pastor. A maioria dos filhos de pastores não querem continuar a obra. Eu tenho 2, né? Esses 2, Israel é pastor, né? Casado com uma mulher de Deus, a Fran, nos deram 3 netinhos maravilhosos, mas todos servindo, né? Até os netinhos estão no Ministério Infantil. Todos servindo. Tiago na obra também é ministro de louvor, já tem um chamado pastoral, vai casar ano que vem. Então você vê os filhos crescendo, os filhos da pastora Elisa, as meninas, né? A gente, os bebezinhos que chegaram, que nasceram, né? A pastora Elisa, deixa eu contar uma situação. Pastora Elisa, nós temos até hoje temos essa faculdade teológica, mas na época ela fazia faculdade teológica e nós não tínhamos muitos recursos, né, computadores e tal. Então tinha um computador na sede que os alunos iam lá e usavam os computadores. Então teve uma aula que terminei de dar a aula, fomos para casa, a pastora Elisa com um barrigão, fomos para casa e ela ficou na sede para fazer o trabalho dela. E isso deve ter ficado lá até uma meia-noite, perto da meia-noite.
5 da manhã, pastor Adilson liga que Isabela estava chegando, A gente. Bebela. Quase que nasceu na sede. Quase Quase que nasceu. nasceu na sede. Então, assim, aí teve as outras. A Joyce e a Elisa estavam grávidas. Joyce é diácono, Elisa é pastora, estavam grávidas na mesma época. E assim, Shekinah, terminou o Shekinah, a Joyce foi para a maternidade e ganhou a Fernandinha. 40 dias depois, nós estávamos nas 72 horas, termina as 72 horas, nasce Amanda. a Amandinha. No dia seguinte. Exatamente no dia seguinte. Então, Tanto a assim, Fernandinha. praticamente nasceram no mover de fogo, Deus, no no fogo. fogo de Deus. É muito bom ver isso, né? Ver essas crianças crescendo e permanecendo no Senhor. Os nossos filhos, as nossas crianças. Verdade. Na realidade, a nossa igreja é uma igreja familiar, né? Família. E assim, todo mundo é uma família. Literalmente, quem chega novo, eu mesmo cheguei aqui, tava só eu e minha irmã, e não, é impossível não se sentir família. Não tem como Ser não acolhido, se sentir, né? ser acolhido por essa casa. E eu acho que é uma das nossas referências, esse amor, sabe? As pessoas já chegam e já sentem esse amor de família mesmo. Eu e o pastor Adalberto, a gente comenta assim, que não é que a gente não quer crescer, lógico que a gente quer crescer, principalmente porque a gente quer que o evangelho seja estabelecido na vida das pessoas, que haja salvação. Então, o crescimento quer dizer salvação, mas ao mesmo tempo a gente não quer perder essa igreja família, Essência, que né? você conhece o nome das pessoas, que você está ministrando e você olha lá e vê aquela ali tá tristinho, olho. depois do Conhece. culto eu preciso conversar para saber o que está acontecendo, para poder orar com a pessoa. Então, assim, é muito bom ter esse relacionamento família. E isso acontece, né, em todas as igrejas. Ainda não somos um grande número, então ainda temos isso de saber o nome de todo mundo, de poder orar com todo mundo. Isso é muito bom. É verdade, é verdade. É uma das maiores essências, né? E assim, não tem como a gente não falar, como a pastora falou, citou o nome do pastor Adalberto, né? Ele nem gosta disso, tá, gente? De ficar. Ele não gosta, mas ele é um homem realmente que inspira as nossas vidas, né? Ele é um homem de fé, é um homem que me ensinou a ter fé, né? E ele dá vontade de guardar no potinho. Dá vontade de pegar um potinho, guardar e levar para sempre, assim. E esse homem, ele é muito incrível. O propósito dele aqui na Terra, sabe? Ele é muito focado naquilo que ele sabe, que ele conhece de Deus, que ele quer fazer diante de Deus, o propósito de Deus na Terra. Ele vai cumprir o propósito dele na Terra. E ele não só vai cumprir, mas ele também como faz as ovelhas dele cumprir esse propósito aqui na Terra, né? Amém. E tem vários exemplos de fé que a pastora falou, que nós vivemos como igreja, né? Ele, esperança, não tem nada melhor, ele é a esperança mesmo. Ele traz isso pra gente, ele transmite isso pra gente. Eu acho muito interessante que qualquer ovelhinha que chegar aqui, a primeira coisa que ele faz, querida, não dependa de homens. Não olhe para homens, não olhe para mim. Eu quero te apresentar o grande eu sou. Ele leva sempre a gente a olhar para o Senhor, sempre, sempre, sempre. Isso é uma qualidade, é um amor que... É verdade, é verdade. E essa é a nossa história, né? Se você está aí, com certeza nós já estamos há algum tempo com vocês, nossas transmissões, e nada mais certo, né, do que vocês conhecerem essa história, de vocês saberem quem são, né, quem é a Igreja Nação dos Montes, Nação dos Montes, o que nós fazemos, e nós estamos aqui para receber vocês também, né? Pode deixar um comentário. Se você quiser nos conhecer, vocês estão bem-vindos. As nossas portas estão abertas para vocês. Amém. Vocês que estão aí acompanhando as gravações, todos os nossos vídeos, podem vir à nossa sede, né? Tem o endereço de todas as montanhas. Vocês serão bem-vindos e bem recebidos na nossa igreja. Amém? E não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar. Até a próxima.